E essa polêmica que existe entre cosmiatria e medicina estética, para a doutora hoje, qual é o maior desafio da cosmiatria? Não, na verdade, cosmiatria é um nome que se deu porque a medicina estética não é considerada uma especialidade, né? Então, eles acabaram dando esse nome, mas também cosmiatria não é uma especialidade, não é, né? Uhum. Mas ficou um termo sendo aceito pela comunidade científica, né? Então, assim, às vezes tem coisas que são passadas nos panos quentes, eu não sei explicar direito. Mas o que a gente aprendia naquela época e o que a gente aprende hoje é basicamente a mesma coisa, cuidados com a pele, lasers e tecnologias injetáveis, era a mesma coisa que foi evoluindo, né, gente? E eu posso polemizar aqui? Deve. Ah, é? Fogo no parquinho. Audrey, qual é a sua opinião da entrada de não médicos na área de estética? Sejam todos bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. A gente está aqui hoje com as brilhantes, sempre companheira aqui, Marina Takeuchi e doutora Audrey. Nem falei seu sobrenome, doutora Audrey. Eu queria realmente que você pronunciasse e nos explicasse qual é a origem desse sobrenome. Então, a origem é inglesa, né? Na verdade, meus avós nasceram em Liverpool, na Inglaterra. E o sobrenome, eu brinco, que é como Washington, só que é Wardington, então fica mais fácil. Mas, o que parece chique, na verdade é um nome de uma cerveja na Inglaterra super comum. Então é como se eu chamasse Audrey Skoll. Entendeu? Só que mais chique. É, né? Liverpool. É isso aí. Então é tipo Washington, Wardington. Daí fica fácil. E o que você traz dessa origem? O que está latente dentro de você? Olha, eu me identifico mais com a origem latina, porque minha mãe nasceu em Portugal, né? Bem latinona, assim. Porque o inglês, ele é mais reservado. E antes, quando eu era menor, eu tinha muita semelhança com meu pai, que era um cara mais reservado, assim, mas sempre muito criativo. Mas ele morreu quando eu tinha 12 anos, então eu absorvi muito dessa coisa latina da minha mãe, né? Então eu sou expansiva, eu conto piada. E até quando eu fui para a Inglaterra, eu me senti um pouco deslocada, porque o inglês, ele não é como o brasileiro, né? Tão acolhedor, de abraçar, de... Então, assim, me senti meio um peixe fora d'água na Inglaterra. Não sei cadê minhas origens. Canta uma música aí pra gente ouvir. Lembrando as origens da Inglaterra, Beatles. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Que maravilha, Marina. A gente tem todas as médicas que vieram aqui têm os soft skills muito aflorados. E a música é muito presente nisso tudo. Não só a música, mas toda essa sua passagem da sua história, que trouxe um pouquinho, né, de cada lugar. E eu falo isso, Flavinha, porque a doutora Audrey consegue permear sobre todo e qualquer assunto, sobre toda e qualquer pessoa. Conta um pouquinho para quem não sabe dessa sua história, né? Você morou aqui no Brasil, depois conta por onde você passou. É engraçado isso, né? Quando a gente começa a conversar com as pessoas e percebe a história que está por trás delas, né? Porque você vê ou advogado, ou a relações públicas, ou a coach, ou a empresária, ou o médico, e não sabe de toda a história que tá. E às vezes são histórias até de muito sofrimento, né? Mas meu pai trabalhava numa multinacional canadense, a Alcan, e ele foi transferido para a Argentina quando eu tinha 9 anos, então morei lá, estudei lá, meu irmão também. Depois foi transferido para o México, morei 1 ano no México também, estudei e tal, blá, blá, blá. E aí ele foi transferido para o Canadá.
Só que antes da gente ir para o Canadá, ele acabou tendo um infarto fulminante, morreu. E a minha mãe, na época, tinha 38 anos e resolveu voltar para o Brasil, porque estava com 2 filhos pequenos e tal. Então foi isso, assim, essa ida para outros países, planetas. Olha os ETs, são os ETs. Daqui a pouco desce um ET aqui. Momento ET. Top. Mas daí, essa ida, né, tão pequena, eu acho que ela amplia essa questão de você aprender a se adaptar. Porque eu tive que aprender rápido toda a história e toda a geografia da Argentina, né? Porque senão eu não ia conseguir acompanhar meus colegas. Depois fui para o México de novo, toda a história, geografia, não é... Blá, blá. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu estava deslocada também, né? Mas eu era bem estudiosinha e acabei sendo aprovada e consegui me adaptar direitinho na escola. Sempre fui muito boa aluna. E foi assim, então assim, eu acho que essa bagagem de conhecer, isso não tem preço, né, gente, de você viver com a sua família numa outra cultura, porque a cultura na Argentina, quando eu morei lá, eu morei na época da Isabelita Perón, tinha muito da questão europeia na Argentina, era excelente o nível de vida lá na época, né, enfim. E quando eu morei no México foi bem interessante também, mas lá, não sei se vocês sabem, não existe uma classe média lá, ou você é pobre ou você tem muito dinheiro. Então para o brasileiro também é um pouco difícil você acompanhar, né? Porque a gente estava num bairro super legal, que era Tecamachalco, enfim. Mas aí a vida vai indo e tal. E aí veio a queda, porque o meu pai dava tudo para a família, né? Fornecia o dinheiro, tudo, casa, minha mãe não trabalhava. Então, quando ele morreu, do nada, da noite pro dia, a gente não tinha tudo que a gente ganhava do meu pai, né? Então, a gente vivia, na verdade, da pensão de viúva e tal e tal. Então, isso também foi outra adaptação. E como eu tinha 12 anos quando ele morreu, eu me sentia meio que na obrigação de cuidar da minha mãe, de cuidar do meu irmão, porque ela só chorava. Então, assim... E você era mais velha? Eu era a filha mais velha, meu irmão tinha 8 anos na época. Então, tudo isso foi um crescimento muito grande, né? Mas foi bom, porque eu acho que essas coisas te fazem crescer, te fazem amadurecer, né? Muito legal. Essa adaptabilidade é muito importante, é uma palavra difícil para falar, certeza. Mas é muito importante mesmo. Com certeza, porque às vezes a gente reclama, né? Se pega assim, tu tenho que sair de um lugar e para o outro. Tem gente que não aceita, por exemplo, tem que mudar de casa. E não consegue, é tão arraigado com aquela casa, com aqueles móveis, que não consegue. Mas eu não, se eu tiver que mudar de casa amanhã, de boa. Não é que eu vou amar, assim. Então a gente já quer que você venha para o Instituto e fique aqui direto. Então, já tem uma caminha aí. E no meio disso tudo, como que você permeia sobre desafios que você fala, né? Eu vejo você como médica, como presidente de sociedade, compartilhando ali conhecimento. Está aqui hoje, a gente está até aqui, ó, com o uniforme do Lapidari, porque foi uma pausa. Hoje eu fui ainda paciente modelo. Enfim, no meio disso tudo, como que você lida com esse desafio de tantas demandas e meio adaptabilidade que a própria Flavinha já falou? Ó, quase enrolei a língua aqui. Trava a língua. Mas eu acho que o desafio faz parte da vida, né? E é uma coisa que te motiva, né? Porque se você nunca tem nenhum desafio... Tem gente que trava. Você não se motiva, né? E foge, né? E foge, sim. Mas assim, se a gente olhar no nosso meio, assim, no meio médico, por exemplo... É impossível um médico não ter desafios, né? O próprio vestibular já é o primeiro desafio. Perfeito. Onde ele tem que lutar com 80, 90 pessoas por uma vaga. Depois vem uma residência, se ele quiser. Então, assim, pouquíssimas vagas, né? Foi o meu caso, né? Tinha uma vaga de plástica. Mas foi plástica direto? Não. Isso que eu tinha uma dúvida também. Cirurgia geral? No meu, onde plástica. Eu fiz, na Santa Casa, eu fiz cirurgia geral e depois tinha uma segunda prova para plástica. E daí... foi direto, então? Não, daí eu fiz a prova para plástica, tinha uma vaga na Santa Casa e quem entrou foi meu colega. No primeiro lugar eu tirei segundo, o Antônio Pinto.
E aí o Pinto resolveu ir para o Hospital de Clínicas e eu acabei entrando, assim, foi demais. E o Antônio Pinto, ele foi meu colega de colégio, do Anchieta, foi meu colega de faculdade, foi meu colega de cirurgia geral e foi meu colega de especialidade. Então, assim, é muito legal. Match aí? Não, somos muito amigos até hoje, assim. É muito legal isso. Eu sou muito grata a ele. E é um ambiente era muito predominante masculino, a cirurgia geral. Isso é legal você falar, porque e como que foi esse? Eu acho que foi um desafio gigante, né? Em épocas já é difícil ser mulher, já é difícil o desafio de fazer medicina e escolher uma área cirúrgica. Não sei que... foi bom você tocar nesse assunto, porque na verdade eu enxergava onde eu queria chegar, que era na plástica. Então, eu sabia que eu ia ter que passar pela geral para chegar lá, né? Mas eu falei, bom, vou encarar. E é difícil, porque é um meio muito masculino. Era, né? Hoje não é tanto, né? Mas na nossa época dominando, né, tinha 12 residentes de cirurgia geral e só 3 eram mulheres, né? E as 3 guerreiras, realmente, foi bem legal. E como você vê sua filha hoje? Entrando para medicina, para a área, trabalhando? Ela segue muito, assim. Ela diz que não, mas ela segue muitos meus passos, né? É muito legal e agora... Olha os olhinhos dela brilham. Brilha, mãe babona. Mas ela tem essa coisa dela, né? Ela toma as decisões dela, não, eu vou por esse caminho e eu dou essa liberdade, óbvio, né? A vida é dela, não é minha. Então, assim, é impossível não se orgulhar de um filho seu, né? Claro que o mérito é todo dela, eu sei. Mas a gente tem um genzinho ali no filho, né? Então é muito legal quando a gente vê eles trilhando o caminho. Porque eu digo, eu até escrevi isso para ela, porque lá na Unicamp você escreve uma carta que eles abrem com 6 meses. E eu escrevi que a águia estava empurrando o filhotinho na beira do precipício. Porque daí ele já tem as asinhas para voar sozinho. Né? Porque a gente não pode ficar levando os filhos no colo a vida inteira. Eles têm que se virar sozinhos, né? E é difícil, né? Mas é transformador. Você, com toda a sua visão, ousadia, persistência, chegou. Então você inspira. Foi legal. Mas, por exemplo, eu tive uma oportunidade, acho que eu não comentei isso ainda com muita gente, mas o meu professor de cirurgia plástica, na verdade, quem me incentivou, foi um médico muito famoso, vocês vão talvez lembrar, que chama Roberto Correa Chen. Vocês vão lembrar porque ele faleceu com a família naquele acidente da Air France. Lembra disso? O cirurgião plástico que estava indo para a Grécia. E eu acompanhava ele no consultório e tal. E quando ele entrou como professor de cirurgia, ele entrou na geral. Mas só que ele virou para mim e falou assim, você fica na minha equipe e daí você já vai fazer plástica, tipo, direto, assim. Daí eu falei, não, Chen. Se você operou intestino e se você operou esôfago, eu vou fazer tudo igual. Eu peitei ele. Segura, mindset. É daí que a gente E daí foi bem... Eu acho que te fortalece, te dá muita segurança fazer a geral. É bom. Habilidades técnicas é importante. Sim, é bem legal. Não estou dizendo que seja fundamental, tem muita gente que fez estágio, por exemplo, e que hoje é um excelente cirurgião plástico. Mas de rotina, quase 99% dos cirurgiões plásticos da SBCP passaram pela geral. E muita gente não sabe disso, né? Isso significa que a gente abriu barriga, operou intestino, operou tireoide, sabe? Fez baleado, esfaqueado, tudo isso. Então, assim, a gente tem muita bagagem, como você falou, para atuar diante dessas coisas que nos pegam de surpresa, né? E a resiliência aí, que a gente vê mais ainda aflorado isso. Muito legal. Importante. E essa questão toda, já que a gente está falando de medicina, entramos nesse... aqui são histórias de vida, bastidores, mas a medicina sempre vai estar. Quando que a cosmiatria entrou para a doutora? Então, quando eu vim para... daí deixa eu contar. Esse médico que eu falei agora, o Dr. Roberto Chen,
ele fazia muita microcirurgia, ele era bem conhecido no meio. E foi para Porto Alegre um grande amigo dele, que é o Dr. Rolf Gemperle, cirurgião plástico, também bem conhecido, e disse para ele, eu vou levar a Audrey para São Paulo para fazer mestrado lá no HC. Daí o Shane falou assim, leva se ela quiser e tudo bem, né? Daí ele falou, você topa e tal. Eu falei, sim, mas eu não tinha onde morar, não tinha nada. Então eu vim, tipo, de mala e cuia, como se diz lá em Porto Alegre, né, para São Paulo. E aquilo realmente foi meu primeiro desafio, sim. Não foi o primeiro, na verdade, primeiro foi morar sozinha, que eu morei, quando eu estava na residência, eu fui morar sozinha numa kitnet, enfim. Mas quando eu vim para São Paulo, eu falei, e agora, né? Tive que me virar mesmo, né? Então foi muito legal, foi um grande aprendizado. Fiquei lá no HC 3 anos, e aí eu comecei a fazer um ambulatório que tratava os pacientes queimados, só que tentando melhorar a estética deles, com o Dr. Carlos Fontana e a Marisa Herson. E depois que eles saíram, sabe quem que assumiu esse ambulatório? O Maurício de Maio. Nossa. Então a gente é da mesma época. O Maurício é um ano abaixo de mim. Então assim, eu ia estudar na casa do Maurício, o Maurício canta super bem, não sei se você sabe. Não sabia. Muito bem. E a gente ia pra karaokê, nós dois, a gente cantava tipo Olivia Newton-John e John Travolta. Gente, era demais. Soltava a voz. Sim, muito legal. E aí ele começou a incentivar esse ambulatório, que era um ambulatório de estética. E aí começou a entrar a coisa da medicina estética e tal. No fim eu acabei engravidando, e acabei saindo lá do HC. Mas nessa época eu já estava auxiliando um cirurgião plástico que se chama Charles Yamaguchi, que também está um passo à frente do tempo. E ele fazia muito essa coisa de estética. Ele comprou laser na época, foi um dos primeiros lasers do Brasil. E ele lançou uns eventos que vocês talvez não lembrem, mas que chamava Aesthetic Meeting, onde ele trazia profissionais de estética médica do mundo inteiro para o IMB. E esse evento teve 4 anos consecutivos, era excelente, tinha tipo 1000 médicos, naquela época isso, gente, eu tinha 35 anos, faz 20 anos, mais de 20. Então, as pessoas falam, eu faço isso há 5 anos, 6, então há 20 anos atrás a gente já fazia peelings, toxina, eram outras formas de fazer, mas a gente fazia, né? Então, ele foi quem acabou me trazendo esse gosto pelos procedimentos estéticos, e aí eu senti necessidade de fazer uma pós, e eu fiz uma pós-graduação na Sociedade Brasileira de Medicina Estética, que era o que tinha a MEC na época, e que foi muito bom também, embora tenha havido muito preconceito, porque a medicina estética, esse nome gerou muito preconceito, que hoje o nome é cosmetria, mas é a mesma coisa, né? Mas quem eram os meus professores? Célia Acúrcio, que é uma cirurgião plástica formada pela USP, Vilmar Acúrcio, que é o endócrino, marido dela na época, Valéria Marcondes, dermato, super famosa, Denise Steiner. Então, o que eu aprendi lá? Eu aprendi time de peso. Total. Muito, e o Dr. Álvaro, que é cirurgião vascular, eu aprendi que o cirurgião plástico tinha muito para aprender com as outras especialidades, porque a gente não sabia que era camada de pele, sabe? Então, assim, essa troca enriquecedora, eu já tinha comentado isso com vocês, né? Que a gente sempre aprende com o outro, né? Querem coisas da vida, querem coisas do que a gente estuda, enfim. Então, foi muito bom ter passado por isso e aprendido com os vasculares, com os oftalmos, com os endócrinos, com os dermatos, sei lá. Acho que só cresce, né? O aprendizado, quando ele é somado, ele é multiplicado. Sim. Então, isso é muito importante. E essa polêmica que existe entre cosmetria e medicina estética, para a doutora hoje, qual é o maior desafio da cosmetria? Não, na verdade, cosmetria é um nome que se deu porque a medicina estética não é considerada uma especialidade, né? Então, eles acabaram dando esse nome, mas também cosmetria não é uma especialidade, também não é, né? Uhum. Mas ficou um termo sendo aceito pela comunidade científica, né? Então, assim, às vezes tem coisas que são passadas nos panos quentes, eu não sei explicar direito.
Mas o que a gente aprendia naquela época e o que a gente aprende hoje é basicamente a mesma coisa, cuidados com a pele, lasers e tecnologias injetáveis, era a mesma coisa que foi evoluindo, né, gente? E eu posso polemizar aqui? Deve. Ah, é? Fogo no parquinho. Audrey, qual é a sua opinião da entrada de não médicos na área de estética? Essa é bem polêmica mesmo. A minha opinião é a seguinte, é difícil julgar, né? Na verdade, a gente começou isso há muitos anos atrás, como eu estou te contando, há mais de 20 anos atrás, e os que mais fazem, que não são médicos, fazem há 5 no máximo, né, 8 anos, não mais do que isso, enfim. Isso não quer dizer nada. Eu acho assim, que se o profissional, ele estuda e ele é apto a fazer o procedimento, não me cabe julgar. Só o que é muito importante salientar é que o ser humano, ele é um todo, ele não é só uma face, né, ou ele não é só uma estria. Então, assim, o ser humano pode ter lúpus eritematoso, ele pode fazer um choque anafilático com uma substância, ele pode ter uma necrose. E eu pergunto se esse profissional é capaz de, por exemplo, pegar um acesso venoso quando o paciente está passando mal, né? Eu te disse, como eu sou cirurgiã geral e eu trabalhei 8 anos em emergência médica, eu pego um acesso, eu sei tratar um choque anafilático, se o paciente tiver, como eu já tive, um ataque cardíaco, ou se ele tiver uma necrose, eu sei desbridar e rodar um retalho para cobrir aquele defeito. Então, assim, o meu questionamento é esse, porque eu já vi entrevistas de profissionais, por exemplo, de outra área, da biomedicina. Ah, mas e se o paciente complica? Daí ela disse, não, se o paciente complicar, ele vai ao pronto-socorro e lá ele é atendido. Ué, mas quem que vai atender esse paciente no pronto-socorro? É o médico, é o profissional médico. Então, assim, é só isso que eu acho que tem que ficar bem pontuado. Se o profissional que atende, ele está apto a tratar tudo que pode acontecer. Né? Na mesma tudo proporção, que pode acontecer. A realização e a ação de contramedida para quando a coisa não dá certo. Mas porque isso é uma polêmica. É sabedoria. Os meninos mas também é dos polêmica, homens, né, gente? Por exemplo, você manda fazer uma casa, vamos dizer. Você manda lá construindo a tua casa, o cara faz lá as paredes e aí desaba, deu um problema lá. E aí você vai ficar com medo, você vai chamar outro profissional para consertar aquilo, né? Então, aí a gente vai entrar nessa briga, né? Das complicações. Isso. É fato que existe hoje uma entrada de não médicos no mercado, mas a gente tem que ter sabedoria de nos posicionar de uma forma diferente. Olhar para si e fazer o seu diferencial em si, porque o seu diferencial dentro da sua especialidade ou dentro da sua entrega é o que vai fazer a diferença, né? Não adianta a comparação. Não, nem tem que comparar. Eu já passei dessa fase, porque eu acho que tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Perfeito. Eu não acho que só porque é médico seja melhor que o outro, não. Mas essa cultura veio muito embasada na cultura americana, que é onde o dentista faz medicina. Então, eu acho que eles puxaram um pouco dessa cultura e quiseram colocar aqui no Brasil. E a gente não está muito novo ainda, né, isso. Está muito novo essa questão dos não médicos estarem fazendo. A gente não está vendo ainda as complicações disso. Eu acho que daqui a uns anos vai ter que ter uma nova abordagem sobre isso. Na verdade, tem complicação com o médico também, não, por isso que é realmente polêmico, né? Tem a ver com formação, viu, Flávia? Por exemplo, o que eu vejo, eu não sei se é da geração, e o pessoal tem preguiça de ler, de estudar. É uma geração líquida, né? As pessoas querem tudo rápido. Tem um livro falando disso, muito bom. Querem tudo prontinho, mastigado, tem preguiça. Por exemplo, às vezes alguém pega e fala assim, alguém leu sobre isso? Em 2 minutos eu vou no PubMed, puxo o artigo e ponho. A pessoa nem para fazer isso, essa busca. As pessoas não sabem ler artigo científico. Isso. Também não sabem ler a metodologia, né? O nível de evidência, várias coisas aí. Então, assim, eu tenho um pouco de medo de afirmar que, não, porque ele faz
faculdade A, B ou C, ele é melhor que o outro, não. Depende do esforço pessoal, depende da formação. Por exemplo, a Marina, a gente estava conversando sobre isso, na área dela, ou mesmo na sua área. A gente tem que estar sempre se esforçando, né? Por exemplo, tem um curso novo na sua área, você não vai lá fazer? Claro. Eu vejo a Flávia, você estava fazendo um curso de mentoria, de alta performance, Joel J, adoro. Então, porque você quer melhorar, você quer se melhorar, né? Então a gente tem que se melhorar. É uma busca. E não só profissionalmente, por exemplo, eu vejo falhas, por exemplo, tenho falha na gestão, no meu marketing, daí eu fui fazer o curso do Samuel, do SDA, né? Segredos da Audiência. Muito legal. Fui fazer o curso do Tony Robbins. Não sei se você já fez. Incrível. Aquele você foi pra lá? Você não, fez quando online? ele veio aqui. Ele veio aqui. Antes da pandemia. Aí eu pulei lá, tal. Já fiz o do China Chique, o Now. Muito bom também. O Now dizem que é maravilhoso. Foi bem legal. Eu fiz o Sintonia do Lair Ribeiro, 3 dias. Ou seja, permeou por conhecimento além da medicina. Claro. Conhecimento sobre comportamento, se conhecer, claro. Olhar, se modelar sobre as coisas que estão acontecendo e está dando certo. Empoderamento. Eu acho que essa palavra às vezes é difícil de falar, mas a gente... Porque nós somos empoderadas. É fato. Mas a gente sempre tem uma coisinha para melhorar, algo a aprender. Né? E essa percepção de estar permeando, como a Marina falou aqui, nesses cursos alternativos, para que a gente cresça um pouco mais a cada dia, se posicione acima da média, é muito importante. Sair da zona de conforto. Se a gente está na zona de conforto, a gente não evolui. Então, vamos dar um passo a mais para que a gente evolua. É um nome ruim, mas alguém estava analisando isso outro dia, que era medíocre, né? Medíocre é quem está na média, sim. Né? E assim, a maioria está na média, sim. Por isso que ela é uma média. Uhum. Então, assim, é como a Marina falou assim, você pode se sobressair por A, B ou C. E o Maurício, que é muito meu amigo ainda hoje, ele sentou para conversar comigo um dia e falou assim, eu falei, ele falou assim, foca, né? E todos esses cursos que tratam de empoderamento falam isso, Foco vem de fogo, né? Como colocar uma lente no papel e fazer o fogo sair dali. E ele disse, eu era que nem você. Olha, ele me falou. Operava, fazia laser, preenchia, dava aula no mundo inteiro. Hoje eu faço preenchimento, assim, ele já não opera tanto. Nicho, ele escolheu um nicho, como se fala no marketing, né? E eu ainda tô na fase... Ultra nicho. O que foca, expande. Isso, mas eu ainda tô na fase de tiros para vários lados, assim, porque eu gosto de operar, gosto de fazer procedimento, amo laser, assim, então ainda não fui pro foco, mas eu tô me direcionando para essas coisas que eu gosto muito de dar aula, né? Então eu tô me encaminhando para esse lado do dar aulas. Tá se fortalecendo nesse nicho. Eu gosto muito. E pra gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer a última pergunta. O que te motiva, doutora Audrey, a acordar todos os dias? Bom, primeiro que eu sou uma pessoa que acordo feliz da vida, adoro viver, né? Mas o que me motiva, primeiro, minha filha, minha maior motivação é ela, né? Eu tento fazer o meu melhor para ela. Eu sinto que todos têm uma missão, né? E talvez a nossa missão seja fazer os que vêm de nós florescer e evoluir, e serem felizes, enfim. Mas eu também vejo como um propósito, né? É isso que eu tenho me perguntado, por isso que está se encaminhando para essa coisa do ensinar. Qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer nesse mundo, né? Então é isso que te motiva, né? Eu tô aqui por quê? Será que eu tô aqui para operar uma pálpebra, uma mama, para ganhar dinheiro, para pagar imposto, para pagar minha casa? Não pode ser só isso, né? Então, assim, o ideal seria que todo mundo tem esse poder, se falou, né? De deixar marcas, né? Por exemplo, você está construindo uma marca, você mesmo disse, você não desiste, é a marca Lapidare, tá? Então, isso é um legado, é o seu propósito, né? Eu gosto de ensinar. Para mim, uma das grandes felicidades minhas é quando eu vejo alguém fazendo
e feliz, com bons resultados, e eu sinto que eu tenho ali um dedinho de ter ensinado aquela pessoa a fazer alguma coisa, né? Por exemplo, com a minha filha eu tô vendo isso, ela me fala, porque você sabe que o adolescente tem uma fase que ele briga muito com o pai, né? Total. Mas ela já ultrapassou um pouco dessa fase, você tá, né? Eu tô, dois. E aí ela... Tá começando. Ela tá passando no internato da obstetrícia agora e tava fechando uma episiotomia, né? Que é o cortezinho que faz para nascer o neném. E aí a residente olhou para ela e falou assim, nossa, mas você fechou muito bem, assim, né? Melhor que os outros internos. Foi tua mãe que te ensinou, né? Daí ela falou, aham. Então, é muito bom você saber que você ensinou coisas boas. A gente também ensina coisas ruins, né? Porque os Somos filhos humanos. nos ensinam, os funcionários nos ensinam, né? Às vezes você fala uma coisa na frente dos outros que não deveria ter falado, e aí o funcionário vem e te pontua. Então, você pode ouvir e tentar melhorar ou pode ignorar. Tudo vai depender da sua postura, né? Vocês já viveram isso aqui, né? De problemas de relacionamento que existem em todos os locais e de você pontuar. A pessoa pode não aceitar ou ela pode pensar naquilo e tentar melhorar. Essa é a lei natural da evolução, porque senão a gente não sai, né? É a permissão para a evolução. Isso. É muito importante. Exatamente. Então, eu queria agradecer demais. Foi um papo maravilhoso. Vamos convidar para a parte 2. Opa! Né? Aí é para falar dos ETs. Hein? Dos ETs, do Tony Robbins. E muito aonde legal. A gente encontra você? Então, eu basicamente mexo com o Instagram, assim, não tem nem YouTube ou meu Facebook, eu já meio que deletei. Mas é @doutora por extenso, não é DRA não. Audrey, com AUDREY, igual a Audrey Hepburn. Então é doutora Audrey. Fechado. Maravilhosa. Obrigada, Marina. Imagina, sempre muito agradeço, bom. muito bom. Tá Eu que Muito agradeço incrível. vocês. Foi Só ótimo. histórias maravilhosas que fazem. A gente aprende muito aqui. Eu me coloco como uma eterna aprendiz. E esse é o intuito do podcast. Ótimo, A gente excelente. termina e sai energizada. Enriquecida, Enriquecida. né? Mas aí vocês também tinham que falar um pouco de vocês nem falaram. Fechado. Fechado na Entrevista, próxima. gente. Opa, demorou. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Maravilhosa.